Hoje nós temos vídeo da série Arduino aqui no canal da Bobson PID e vamos falar sobre motores de passos, demonstrando para vocês como efetuar o acionamento deste elemento utilizando o Arduino. Eu sou o engenheiro Josias Martins e vamos ao nosso vídeo depois da vinheta. No nosso vídeo da semana anterior da série Divulga, nós falamos sobre o motor de passos, um motor muito adotado na indústria, principalmente para a robótica e automação industrial. Hoje nós vamos aplicar os conhecimentos que nós lhes passamos no vídeo anterior, utilizando este motorzinho aqui. É um motor para experimentos, é claro, ele não é um motor forte, você não vai conseguir utilizar ele para coisas muito maiores do que um pequeno braço mecânico ou um robozinho para experimentação, mas já é bem interessante, pois é basicamente a mesma ideia que você controlar um grande motor de passos que você vai utilizar em robôs mais robustos, ok? Então este motorzinho aqui, ele é facilmente encontrado no mercado, ele não é muito caro e ele é bem fácil de se lidar também, sendo um motorzinho de 5 volts que consome em torno de 250 a 300 mA. Vamos utilizar como driver de corrente este módulozinho aqui, que é baseado no ULN2003A. Então esse cara aqui vai ser responsável por dar ganho de corrente para o motor. Nós vamos ligar nesses dois pinos aqui uma alimentação externa. Sendo este primeiro pino, vamos ligar os 5 volts, e este último pino, ligamos o GND que precisa ser compartilhado com o Arduino. Aqui nós temos então os 4 pinos digitais que vêm lá do Arduino e servirão para comandar as bobinas do motor. Podem observar que, como atrativo, esse módulo aqui possui 4 LEDs que possibilitam um debug via hardware. Você consegue ver qual é o estado que o motor está no momento. Assim, dando os passos bem lentamente, você poderia checar, inclusive, se a tabela verdade está sendo transmitida corretamente para o motor. Também temos um socket para a conexão direta do motor, o que vai facilitar bastante a montagem. Ok, então é isso aí, vimos aqui o nosso hardware, agora vamos para o código-fonte. Nós não vamos utilizar a biblioteca Stepper aqui, afinal de contas nós queremos aprender como comandar o motor, então nada melhor do que botar a mão na massa e programar tudo na unha. Vamos fazer rodar o nosso motor aplicando a tabela verdade diretamente através do código-fonte, sem o uso de uma biblioteca. Assim, este código que vamos demonstrar aqui, ele pode ser facilmente adaptado para qualquer outro microcontrolador ou até mesmo qualquer outro compilador. É claro, efetuando os devidos ajustes aí referentes à linguagem ou até mesmo declaração de variáveis e IOs para o alvo do microcontrolador. Então aqui, pessoal, eu comecei na primeira linha definindo um valor para o sentido horário. Então eu coloquei aqui o valor 1, vai ser um booleano basicamente, que irá ser utilizado para definir o sentido de rotação do motor. Para anti-horário eu defini o valor 0. M-passo, que vai configurar o meio passo, eu defini o valor 1. E passo completo eu defini o valor 0. Ficou em dúvida? Não entendeu bem o que é meio passo ou passo completo? Dá uma olhadinha no vídeo da semana passada sobre motores de passos. Eu vou deixar aí embaixo linkado, caso você não tenha visto. Aqui na linha de número 6 nós temos um array, basicamente uma matriz na realidade, que vai possuir linhas e colunas. Neste caso, ela tem apenas uma linha, então basicamente formatação de um array com 4 colunas. Aqui nós estamos definindo quais são os pinos que vamos utilizar para conectar o nosso motor de passos, os pinos de comando das bobinas do motor. Se eu quiser adicionar mais um motor de passos, basta eu alterar aqui de 1 para 2, né, número de linhas, e colocar os demais pinos aonde estarão ligados, né, o comando para este segundo motor de passos. Isso daqui é muito importante, pois nós vamos utilizar o tamanho desta matriz para saber quantos motores de passos tem dentro das nossas funções de controle do motor. Ok, vou voltar aqui para 1, pois nós vamos testar apenas com um motor. Na sequência, nós temos a implementação da tabela verdade aqui na linha de número 8. Aqui nós temos novamente uma matriz, né, um array multidimensional, com 16 linhas por 4 colunas. E se você pegar lá a tabela verdade que nós demonstramos no vídeo anterior, é exatamente ela que está
implementada aqui, ó, pessoal. Vamos ver se eu consigo botar ela lado a lado. Isso aí. Podem observar então, ó, pessoal, que aqui na linha de número 0, ou vamos falar aqui conforme está na tabela, né? Na linha de número 1, nós temos 1000 e aqui também 1000. 1100 para a linha 2, 1100 para a linha 2 aqui da tabela verdade. E assim vai indo até a linha de número 16. Então eu copiei exatamente essa tabela verdade para cá. Aqui eu tenho assinalado algo bem interessante. Essa tabela verdade, a tabela verdade para meio passo, que aumenta a precisão do motor em detrimento da força do mesmo, ela é basicamente a tabela do passo completo expandida. Se vocês observarem, as linhas pares aqui da tabela de meio passo são as linhas da tabela de passo completo. Então a linha 1 da tabela de passo completo é a 2 da de meio passo, a 2 da tabela de passo completo é a 4 do meio passo, a 3 da tabela de passo completo é a 6 do meio passo, e assim vai indo até a 8, que é o equivalente à linha 16. Por que eu destaco isto? Porque na hora de nós criarmos a função de controle, nós vamos utilizar a tabela de meio passo, e quando nós quisermos ter ali maior força no motor em detrimento de precisão, nós vamos trabalhar essa tabela aqui como se fosse passo completo, sempre pulando as linhas ímpares, né? No caso, as linhas ímpares, pensando que começa na linha de número 1. No caso do array, sempre começa em 0. Não se esqueçam disso, né? Em array, sempre começa em 0. Ok. Na sequência aqui temos o protótipo das duas funções que foram criadas. A função motorStart e a função aciona motor. A função motorStart ela é chamada aqui dentro da função setup. Então aqui na função setup nós começamos criando uma variável local chamada result. Na sequência eu inicializo a porta serial, que vamos utilizar para um debug, de modo que possamos acompanhar o funcionamento do motor. Temos na linha 35 a chamada da função motorStart e o resultado é colocado dentro da variável result. Na sequência eu tenho um serial print, que ele vai dizer o seguinte, ó, número de motores, espaço, e vai escrever o result. O result, na nossa função motorStart, vai retornar o número de motores anexados, que é feito com base naquele array que nós temos lá em cima, array multidimensional. Vamos dar uma olhadinha nesta função, então. Aqui está ela, linha 48 até 59. Então a função motorStart, ela começa declarando uma variável local do tipo short, e essa variável ela vai verificar qual é o tamanho de pins motor e vai dividir isto por 4, utilizando essa funçãozinha aqui que já tem no Arduino, chamada sizeOf. Esta funçãozinha ela pega um array, uma variável, uma matriz e conta quantos bytes ela possui. Então, se ela é uma variável byte, é um array byte, cada elemento é uma posição do nosso array, certo? Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, no momento, um array multidimensional com uma linha e 4 colunas. Sendo uma linha e 4 colunas, então nós temos 4 bytes, concordam comigo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui corresponde a um único motor anexado. Se eu colocar mais um motor, então vou botar aqui novamente o 6, 7, 8 e 9, os pinos, e vou alterar de 1 para 2. Agora tenho 2 motores, eu tenho então 2 linhas por 4 colunas. Cada item desses aqui é um byte, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Se eu pegar isso e dividir por 4, que é o número de elementos que eu tenho por motor, né? 8 dividido por 4 dá 2. Então eu tenho 2 motores anexados. Então, um jeito bem simples de ver quantos motores anexados eu tenho é eu verificar o tamanho em bytes desta variável, dessa matriz, né? O array multidimensional, como você preferir chamar, e simplesmente dividi-lo por 4, que é a quantidade de bytes que cada motor vai ocupar no posicionamento dessa matriz multidimensional. Assim, sempre vou retornar o número de motores anexados, e é justamente o que está sendo feito aqui dentro da função motorStart. Na sequência temos um laço for. Esse laço for ele vai varrer linhas e colunas daquele nosso array multidimensional. Esse primeiro laço for, então, ele vai ir de i igual a 0 até n motors,
Se nós temos 2 motores, ele vai ir de 0 até 1, certo? Se temos apenas um, então ele vai de 0 até 0 e vai terminar, né? Vai fazer apenas uma iteração. E aqui dentro temos um outro laço for que vai de z igual a 0 até menor do que 4. Ou seja, vai pegar ali todas as 4 colunas que nós temos por linha na nossa matriz ou array multidimensional. E aqui temos então o pin mode que vai configurar cada um desses pinos como saída. Se nós tivermos 2 motores, na primeira passada I vai ser 0, Z vai ser 0, ele vai configurar então o pino número 2 como saída digital. Na segunda passada desse laço for interno aqui, ele vai estar na posição 1. Então vamos ter 0 e 1. Ele vai configurar o próximo pino, pino 3, como saída digital, e assim vai indo até terminar esse laço for e avançar para o próximo valor de I desse laço for, indo para a próxima linha e assim configurando as colunas da próxima linha, caso haja, né, obviamente, uma próxima linha. Ao terminar isso aqui, a função motorStart vai retornar o valor de nmotors, indicando quantos motores nós temos anexados ao sistema. Então, para isso que serve aqui esse serial print, para nós podermos ver na saída serial do Arduino quantos motores estão configurados no sistema. Então, ele vai escrever aqui número de motores, 2 pontos, espaço, 1, que é o nosso caso atual, né? Apenas um motor anexado. Na sequência, aqui na nossa função loop, nós temos a chamada da função aciona motor. E aí nós passamos qual é a configuração: meio passo ou passo completo, sentido horário ou anti-horário e qual é o motor que será comandado. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, quantos motores você conseguir conectar aí no seu Arduino. Lembrando que a velocidade que o seu motor vai girar está diretamente atrelado à velocidade do ciclo de execução da sua CPU. Se você tiver muito código aqui, ó, pessoal, ele vai ficar mais lento, pois vai demorar mais tempo para reexecutar esta função. Você poderia pegar isso daqui e colocar dentro de um dos timers do Arduino para que isto possa executar, possa funcionar em paralelo com o sistema, o que seria uma boa prática para você conseguir manter velocidade dentro do seu motor de passo, certo? Mas aqui vamos manter a coisa um pouquinho mais simples. Eu deixei aqui, ó, pessoal, um delay de 2 milissegundos para que o motor consiga rodar. Afinal de contas, o motor de passo tem um limite de velocidade. E esse nosso motorzinho aqui ele não é muito rápido não. Então, entre cada passo, eu preciso esperar pelo menos 2 milissegundos quando ele estiver trabalhando em passo completo. Se for em meio passo, você pode tirar, inclusive, isso aqui, né? Que ainda assim, devido às escritas que nós vamos fazer com a porta serial aqui, ele vai conseguir rodar normalmente. Ok, vamos seguir adiante, vamos ver então o que temos da função aciona motor. Esta função então ela recebe uma booleana chamada meio passo, uma booleana chamada sentido e uma short chamada motor, para indicar qual é o motor que nós vamos rodar. Logo na sequência nós temos uma variável do tipo static short com o nome passo, e na realidade é um array, né? Um array de uma única dimensão. A dimensão desse array vai ser o número de motores que nós temos. Para saber o número de motores, eu peguei de novo aqui, ó, pins motor, tirei o size dela, né, quantos bytes tem, e dividi por 4, igual nós fizemos na outra função lá em cima. E aí, isso daqui é utilizado como o valor para o dimensionamento desse array. Se eu tiver 10 motores, o array passo vai ter 10 posições. E vai ser sempre inicializado todo ele em 0. Na sequência, nas linhas 64 até 66, eu tenho um if que verifica se o motor ele é maior do que 0. Se alguém colocou o valor 0 aqui, ele não vai entrar aqui, né? Ele vai simplesmente ir adiante. Se colocou o valor 1, então ele vai subtrair 1 do valor do motor para poder casar certinho com o posicionamento do nosso array. Esse array começa em 0 e vamos utilizar isso daqui para saber qual é o passo, em que local, né, da nossa tabela verdade o nosso motor está neste momento, né, no momento do ciclo de execução. Aqui no 68 até 77 nós verificamos se o motor está configurado para meio passo ou passo completo. Se for passo completo, meio passo vai estar em valor 0. E aí ele vai entrar aqui neste if, né, pessoal?
E nesse if ele vai verificar qual é o sentido do motor. Vamos primeiro olhar no sentido 0. Né? Se for no sentido 0, se tiver 0 no sentido, ele vai entrar aqui e vai incrementar em 1 o passo do motor, né? Na nossa tabela verdade. Então olha só, passo é o nosso array que vai definir a posição na tabela verdade que o nosso motor está no momento. E aqui ele pega então qual é o motor que eu estou trabalhando. Então ele vai incrementar em 1. Se é passo completo, conforme a nossa tabela verdade, nós vamos ter que sempre começar pela segunda linha, que no array é a posição de número 1. Então, pensem aí que nós acionamos pela primeira vez a função aciona motor. Então, passo, posição 0, né, do motor número 1, no caso, está com o valor 0. Iria executar a primeira linha aqui. Ó. Então, eu não quero, eu quero o motor em passo completo. Logo, eu vou entrar aqui e vou dar mais um acréscimo ao valor, pegando a próxima linha. Na sequência, ele vai escrever na tela quais são os valores da tabela verdade para aquele passo, para nós, e vai escrever nas portas digitais referentes. Aqui eu estava fazendo um teste, acabei esquecendo de alterar o valor. Vamos colocar aqui o nosso array, né? Que seria este array aqui, ó, pins motor. Vamos corrigir aqui. Isso aí, então aqui ele vai pegar lá diretamente do nosso array qual é o pino número 0, o pino número 1, pino número 2 e o pino número 3 para o nosso motor de número 1 e vai escrever, né, qual é o valor que nós temos na tabela verdade, na linha que está sendo executada no momento, né, utilizando o index passo motor, né, conforme nós temos aqui neste array. Assim, se for passo completo, ele vai escrever, né, na primeira vez ele vai escrever da linha de número 1, os valores da coluna 0 da linha 1, coluna 1 da linha 1, coluna 2 da linha 1 e coluna 3 da linha de número 1 para o motor de número 0. Na sequência, ele vai verificar novamente qual é o sentido do motor. Se o sentido do motor for 0, como é o caso que nós estamos analisando neste momento, ele vai entrar aqui, né, nesse lado do if, e vai incrementar mais uma vez o valor do passo do motor. E vai também verificar se passo motor é maior do que 15. Se for maior do que 15, ele vai zerar para começar tudo de novo. Se não, ele vai voltar lá para o começo, né, na próxima execução, no próximo ciclo da CPU, e vai fazer isso aqui tudo novamente. Né? Vai verificar o motor, vai verificar se é meio passo a passo completo. Se for passo completo, ele entra aqui, vai incrementar mais um. Observem, ele estava antes, né, pessoal, na linha de número 2. A última execução foi a linha de número 1. Agora ele incrementou lá no final para a linha número 2, aqui ele vai incrementar para a linha de número 3 novamente, pulando então essa linha aqui. Então ele vem para o equivalente a 4 da tabela, né? Na sequência, então, ele vai fazer tudo isso aqui de novo. Chegou aqui, vai incrementar mais um e viria para essa linha aqui, ó. Vai voltar lá para cima, vai ver que é passo completo e vai pular ela, vai incrementar ela de novo e vai vir para cá. Então, assim ele vai indo, sempre pulando uma e executando somente essas que estão assinaladas em vermelho. Se for meio passo, né, o meio passo vai estar com o valor 1, então esse if aqui ele não vai acontecer, né, não vai executar esse if. Assim, só vai executar esse aqui do final, sempre incrementando de 1 em 1 apenas a nossa tabela, executando todas as linhas do meio passo e executando em meio passo. Se eu tiver selecionado o outro sentido, né, eu coloquei o sentido como 1, o valor 1 em sentido, então ele vem para o outro lado desse if e vai sempre fazer um menos menos, decrementando sempre em 1 e verificando aqui também se ele já não atingiu o valor limite, né, que é o valor 0. Porque senão o que vai acontecer? Né? Se ele já estiver no 0 aqui, ele entrar aqui e decrementar, ele vai acabar indo para o valor menos 1, o que para nós é um problema. Nós queremos é que ele volte lá para o valor 15. E essa checagem a gente faz aqui nos dois lugares, ó, para garantir que não vai acontecer este bug no sistema e ele sempre vai escrever os valores corretos da tabela verdade,
tanto trabalhando em meio passo quanto passo completo, quanto no sentido horário, como no anti-horário. Então é isso aí, né? Este é o nosso código. Espero que não tenha ficado muito complexa aí a explicação, tenha dado para entender, né? Pegue o código, vou deixar ele aí no SourceForge para você. Pegue o código e estude ele com calma, teste ele com calma. É possível efetuar a simulação disso aqui também no Proteus, utilizando a biblioteca Simulino, como nós podemos ver aqui, né? Então peguei a biblioteca Simulino e liguei também o osciloscópio em todos os pinos aqui, ó, no pino 2, 3, 4 e 5, dando o play nisso aqui, nós podemos ver os sinais sendo devidamente gerados aqui, ó, pessoal. Então aqui nós temos, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, e assim vai indo, né? Nós temos então aqui a possibilidade de ver, né, funcionando o motor também no próprio simulador no Proteus. Se eu quiser testar mais de um motor, você pode simplesmente ir lá também e adicionar mais motores e colocar mais um osciloscópio aqui na saída do Arduino para ver ele funcionando certinho. Ok, então agora vamos ver isso aqui na prática. Vamos para a bancada testar o nosso motor e ver ele funcionando, girando para ambos os lados e trabalhando também em passo completo e meio passo. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso Arduino. Estou utilizando o Arduino Mega com o módulo ULN2003A, que é utilizado para dar potência ao sistema. Eu já alimentei tudo a partir da fonte de bancada. Esse fio branco aqui é o positivo, vem 5 volts da fonte de bancada. O verde que está aqui do outro lado é o negativo. E não se esqueçam que ele precisa ser ligado junto com o GND do Arduino. Caso contrário, o LN não vai reconhecer os níveis lógicos que vem aqui do Arduino. A conexão ela está toda reta aqui, ó, pessoal. Vocês podem ver, eu utilizei um flat cable, né? Então essas entradas digitais estão ligadas diretamente às saídas digitais do Arduino, respectivamente. E o motor eu conectei diretamente no socket, conforme podemos ver aqui. Agora eu vou enviar isso aqui para o Arduino. Podemos já visualizar diretamente aqui na tela, né, pessoal? E está tudo certinho, né? Ele está mostrando aqui a tabela verdade. Vocês viram lá no topo que ele detectou a quantidade de motores. Temos um motor. A tabela verdade ela está aqui, ó, está rodando então em modo meio passo. E nós temos ele então girando no sentido anti-horário, como vocês podem observar diretamente aqui na tela, né? A partir da câmera. Ok, vamos inverter então o sentido do nosso motor. Basta eu alterar aqui de anti-horário para horário. E aí está agora em sentido horário, funcionando certinho. Tirando aqui a autorrolagem, né, nós podemos ver a contagem, ó, pessoal. Então ele está decrescendo, ó. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. 16, 14, 12, 10, conforme era o esperado, né? Então ele está efetuando corretamente a contagem, sempre pulando uma das linhas para que tenhamos tudo funcionando em modo de passo completo. Agora vamos configurar para meio passo. Nós podemos ver aqui que em meio passo ele perdeu velocidade, né? Afinal de contas, ele está efetuando mais iterações, o dobro de iterações do que ele faria utilizando apenas o passo completo.
Porém, entretanto, nós temos aqui uma maior precisão ao utilizar meio passo. Afinal de contas, nós estamos dobrando o número de iterações necessárias para uma única evolução do motor. Aqui na saída serial, se eu tirar a autorrolagem, nós podemos ver então ele efetuando a contagem ao contrário. Ó. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Todas as linhas aqui. Eu somei o valor 1 no index da nossa matriz multidimensional para facilitar a checagem com a tabela verdade que nós temos aqui. Se você pegar a tabela verdade e comparar com o que nós temos aqui na saída, vai estar tudo batendo certinho. Agora vamos testar no sentido anti-horário. Então, como podemos ver, está agora girando no sentido anti-horário, como era o esperado, né? Aqui os LEDs nós não conseguimos visualizar o que está acontecendo com eles, pois está tudo muito rápido. Para você ver esses LEDs aqui, vai ter que colocar aquele delay de 2 milissegundos lá, vai ter que ir para pelo menos uns 100 ou 200 milissegundos. Assim você nem vai conseguir ver o motor girando. Mas então é isso aí, funcionando certinho o nosso motor de passos. Então no nosso próximo vídeo vamos demonstrar como montar isso aqui na protoboard. Você não precisa utilizar o módulo, pode montar o seu próprio circuito utilizando o LN2003A em casa mesmo. Este foi o nosso vídeo da semana da série Arduino. Se você gostou e ainda não deixou o like, agora é a hora. Clica aí embaixo, deixa aquele like. Isso ajuda pra caramba com a divulgação do nosso trabalho, pois o YouTube utiliza a quantidade de likes para ranquear os canais e também para oferecer o nosso vídeo para outras pessoas na plataforma. Qualquer dúvida ou sugestão de tema, utilize aí embaixo os comentários do YouTube. Se você é novo por aqui e ainda não assinou o canal, o que está esperando? Clica aí embaixo no inscrever-se e também aciona a sinetinha para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Também pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E caso você tenha algum projeto que queira desenvolver conosco, pode entrar em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D oferece os serviços de desenvolvimento de sistemas eletrônicos, embarcados e IoT e também consultoria para o seu projeto. Maiores informações, entre em contato conosco e solicite um orçamento. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.